exaltado e glorificado seja a santidade, a soberania do único que é digno, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, e que nós possamos agradecê-lo sempre pela sua proteção no nosso viver diário. Que os senhores possam estarem sendo edificados com estas simples mensagens. Estou editando alguns estudos sobre o nome, este apelido, Jesus, onde muitos ainda insistem em reconhecer, em falar do nosso Salvador, o reconhecendo pela sua velha identidade. Olha, deixe preparado aí sempre, como de costume, seu copo com água. Estaremos também nesse estudo fazendo a oração da fé. Quando o Senhor me fez o convite para editar estes textos, estas mensagens, eu não tinha nenhuma pretensão de editar conteúdos para o YouTube, porque é uma grande responsabilidade. Responsabilidade muito grande. Formar um conteúdo para editar na internet. E eu ouvi a voz do Santo Espírito quando ele me disse nitidamente nos meus ouvidos que eu não deveria orar, editar esses textos no nome de Jesus, neste apelido. E ele disse nome. E aí, vejam, senhores, quando diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça, que o Santo Espírito quer nos falar. E eu dei ouvido. Desse dia em diante, nunca mais orei neste nome, neste apelido Jesus. Não editei nenhum texto. E eu poderia editar aqui cerca de 400 livros, mas sempre não falando, não reconhecendo o Salvador pela sua velha identidade. Porque aqueles que almejam um dia a glória devem se adaptar, devem começar a reconhecer o Cordeiro por aquilo que ele é hoje. Muitos querem chegar no céu e conhecer Jesus. Estes correm um sério risco de não estar lá, porque no céu não tem nenhum Jesus. Desculpa a minha sinceridade se os senhores fazem parte de um destes ministérios que eu vou falar aqui. Senhores, querem conhecer Jesus? Vai para a Assembleia, falar em línguas,
receber oração nesse apelido, devolver dízimo, vai para a Adventista, guardar sábado, devolver dízimo, com esse apelido Jesus, vai para a Universal e para outras milhares que tem por aí. Então, dentro destas igrejas, senhores conhecem Jesus, é o Jesus comerciante, que este apelido é usado apenas para tirar proveito das pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 1, exaltado seja a santidade, meu Pai, da sua grandeza. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Que nós possamos compreender estas verdades. Estarei editando uma série de estudos falando sobre este apelido, já que está muito perto do grande arrebatamento, ou quem sabe da primeira ressurreição, e os senhores precisam saber destas verdades. Mateus 21, Mateus capítulo 1, versículos de 21 a 23. Ali o anjo visitou Maria e disse: e ela dará à luz um filho, e porás o nome deste Jesus. Vejam, senhores, que nós jamais podemos colocar nome em um ser celestial. Só podemos dar nome, seres humanos, meu nome, nome dos senhores. Somente os seres humanos que recebem nome. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta salvação, a nossa salvação, só foi possível depois da sua ressurreição. Quando ele ressuscitou em glória, ali já não era mais um homem, já não tinha mais a natureza humana, já era um ser divino. E este apelido, Jesus, esse nome, Cristo foi sepultado com ele. Este apelido foi somente durante o tempo que ele esteve aqui na terra como um ser humano. E neste apelido, Jesus, ele sofreu dores, teve fome, sede, dormiu, caminhou, cansou, foi escarnecido, zombado. Então vejam, senhores, eu creio que é falta de entendimento dos pastores reconhecer o nosso Salvador por esta velha identidade. E eu irei editar, falar em todos os estudos. Aqueles que estão pregando nas igrejas, neste apelido, Jesus, nem eles mesmos têm certeza da salvação. Que este apelido, este nome, não tem nenhum poder. Nesse nome não iremos ressuscitarmos
na primeira ressurreição. Então, este apelido foi um apelido, nome, que ele recebeu durante a sua estada aqui na terra. É um apelido, é um nome, como o nosso nome. O que ocorreu com Jesus irá ocorrer com aqueles que tiverem o privilégio de ressuscitarem na primeira ressurreição. Vejam, senhores, Cristo, Jesus, nasceu homem, criança, como todos nós nascemos, viveu como homem, morreu como homem, tudo como homem, nada diferente de nós. Podemos fazer o mesmo que Jesus como homem fez, porque todos os seus poderes que ele usou como homem foi dado pelo nosso Criador, foi vindo do céu. Então, vivendo como homem, morreu como homem. Agora, quando ele ressuscitou, aí já não foi mais sangue e carne, já não foi mais homem, já ressuscitou um ser celestial. Aqueles que gozarem o privilégio da primeira ressurreição, iremos dormir no pó da terra com o nome que nós temos, conforme Jesus. Maria, José, Pedro, João, Terezinha, Durval, Paulo. Mas ao ressuscitarmos, iremos ressuscitar com um corpo incorruptível, revestidos da incorruptibilidade. Iremos receber um novo nome. Teremos um novo nome. Eu irei falar mais para frente no estudo que, devido aos conhecimentos, os estudos que estão dando dentro das igrejas, existem muitas pessoas que querem chegar no céu, encontrar filhos, pai, mães. Eu irei editar um estudo especialmente falando neste sentido. Então, os ressuscitados receberão uma nova identidade, com um corpo incorruptível, e receberão um novo nome. Apocalipse 2, 17 a 29. Iremos receber um novo nome, teremos uma nova identidade. Foi o que ocorreu com Jesus. Isto não é difícil de nós compreendermos, mas o interesse, a farsa pastoral, os enganos das igrejas são tamanhos. O interesse deles é tamanho para tirar proveito deste apelido Jesus, que não tem nenhum poder, que eles passam por cima de tudo isso, reconhecendo nosso Salvador pela sua velha identidade. É como se Jesus ainda estivesse aqui na terra, vivendo como homem. É como se ele
não tivesse tido uma nova identidade. E ali nós vemos no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 13 a 19, onde, na visão do apóstolo João, ele viu aquele Cristo, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, da boca saía uma espada afiada. E aí vejam os senhores o porquê os ministérios de teologia não formam seus pastores com esta visão deste ser celestial que é o nosso Salvador. E aí está os senhores, a farsa pregada dentro das igrejas com este apelido Jesus, somente para tirar proveito da fé das pessoas, é pregarem neste nome, neste apelido Jesus, para bombardear, podemos dizer assim, a fé das pessoas. Que aqueles que estão dentro das igrejas, recebendo ensinamentos neste apelido Jesus, devolvendo dízimo, recebendo orações, isso não tem nenhuma validade. Não tem nenhuma validade isso. E eu já disse no estudo aqui passado que este apelido, esse nome Jesus, dentro das igrejas, não cura nem gripe. As pessoas que estão dentro das igrejas, eles estão cegos, não conhecem. Os pastores deveriam voltarem para a escola novamente, para entender essas verdades, para não enganar as pessoas com esse apelido Jesus. Aí está. Se porventura já estiver algum pastor ouvindo estas mensagens, senhores, contendam com o Santo Espírito, porque são verdades nítidas, verdadeiras do Santo Espírito. O nosso Criador, o nosso Salvador, ele não pode ser reconhecido pela sua velha identidade, porque a sua velha identidade é a identidade de um homem como nós, que sofreu, perdeu sangue, teve fome, teve sede, frio. E um homem não pode salvar o outro. Isto ocorreu com Jesus até a sua morte. E quando ressuscitou, já ressuscitou em uma outra identidade. E eu direi, porque ele apareceu para os discípulos com a mesma imagem, com a mesma semelhança em que eles estavam juntos. E eu vou falar o porquê, nenhum outro estudo, mas creiam, senhores, aqueles que almejam a glória devem mudar a maneira de reconhecer o nosso Salvador, porque não é homem mais, não é Jesus, não é carne, não é sangue, é o Cordeiro que venceu. No livro do Apocalipse, em nenhuma passagem ele aparece como homem, mas como Cordeiro, olhos como chama de fogo. E aí os senhores
é muita falta de entendimento dos pastores ainda insistirem em continuar pregando o Evangelho neste apelido, Jesus que não tem nenhum poder. Que os senhores sejam visitados, compreendam estas verdades. Agora pegue aí o seu copo com água, vamos entrar na presença. Meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Pegue aí o seu copo, vamos participar. Agora vamos fazer a oração da fé. Eu convido todos os senhores que me assistem, têm me assistido. Essas mensagens não são minhas, são as últimas mensagens da nossa salvação, para a nossa salvação. Se rejeitarmos estas mensagens, deixamos passar de largo a nossa salvação. E eu peço aos senhores, humildemente, que participam comigo da oração, da água, quando estiver ungindo com azeite, para que os senhores possam serem visitados. Olha aí nas suas mãos, meu Pai, consagra as mãos desse homem e desta mulher. Coloque nas mãos deste o teu poder, Senhor. Quando colocarem no alto da cabeça as suas mãos, se houver uma amarração, um mal, que este possa ser repreendido para a glória do Santo Espírito. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, na autoridade da tua palavra, na autoridade do Santo Espírito. Passa com teu poder do alto da cabeça deste homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés. E arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Na autoridade que tem posto em minha vida para combater as hostes do mal, eu digo, recebo fogo do espírito maligno. Sai daí, na autoridade que é da glória do Cordeiro. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito. Na grandeza do Cordeiro, o nosso Salvador. Na grandeza do nosso eterno Criador. Agora joga suas mãos para trás com fé e diga, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha vida sentimental, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção do seu viver diário, para a grandeza, para a glória do Santo Espírito. Abra os seus olhos, agora você que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, você que quer ter a presença do Senhor, a proteção do Senhor no seu viver diário, andar nos seus caminhos, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, Santo Espírito, abraça este homem, esta mulher, esta família, com a tua proteção, Senhor, com teus cuidados, dele a sua presença, a sua direção, meu Pai, no seu viver diário. Abençoe o viver desse homem, desta mulher, desta família, Senhor. Abraça-os com a tua proteção, na glória do teu santo nome. Senhor, te dê sabedoria e entendimento, me abrace com a sua grandeza, com a sua proteção, dando paz, abrindo seus olhos para a verdade. Um grande abraço,
Até o nosso próximo encontro.